de volta com mais uma escola helenística. Vamos ver o que a gente vai aprender agora? Bem, muito bem, o epicurismo. E vamos ver o que tem no epicurismo para a gente comentar. O principal representante do epicurismo, e aí ficou fácil, né, gente? Esse aqui tá fácil de gravar porque é Epicuro, ou seja, o nome da escola leva o nome do seu fundador, tá? Ele vai ensinar na sua propriedade particular em Atenas, que vai ficar conhecida como Jardim de Epicuro, tá? Só que, por que ele ensinava ali? Porque era bem distante da zona populacional e do centro onde ainda havia alguma atividade política. Então lembrem daquela coisa que eu falei do homem pensante, introspectivo, buscando dentro de si a resposta. Ele precisava estar longe, precisava estar isolado, tá? E acreditava que o ensino e a reflexão precisavam manter distância dessas agitações sociais. A gente só conseguia refletir se todos estivessem ali sintonizados, na mesma energia, nas mesmas ideias, tá? Ou muitas vezes dentro daquele jardim, cada um no seu cantinho pensando e depois trazer essa reflexão para o grupo, e não na turbulência que acontecia nas zonas mais populosas, tá bom? Sendo assim, eles ficaram conhecidos como os pensadores de jardim. E uma coisa legal de se falar do epicurismo é que ele admitia no jardim mulheres e escravos, ou seja, pessoas que não eram consideradas cidadãs ou cidadãos. A mulher não era considerada uma cidadã ateniense ou grega, tá? Ela era um ser não pensante. O escravo menos ainda, né? Se ele era pronto para o trabalho, ele não tinha o ócio criativo, ele não podia pensar e refletir. E Epicuro vai aceitar essas pessoas em seu jardim. Continuando. Muito bem, vamos falar diretamente da ética epicurista e vamos falar um pouquinho do hedonismo, que é diferente do conceito atual, e eu vou explicar por quê. Venham comigo aqui. Gente, quando a gente fala de hedonismo, é a busca pelo prazer, pela felicidade, pelo bem-estar. Hoje em dia, a gente tem muito forte uma palavrinha característica do hedonismo, de um filme que eu adoro, né, que evidenciou esta palavra, que é Carpe Diem, né, que vem do filme Sociedade dos Poetas Mortos. Quem não assistiu, por favor, assistam, que dá para vocês explorarem em muitas áreas da filosofia. Mas o que é o Carpe Diem? Aproveite o dia, faça o que você precisa fazer hoje, porque amanhã pode não existir. E aí a molecada e a velharada também, me coloco nessa, precisa fazer tudo para ontem, precisa usufruir de tudo que tem no mundo. Isso é o hedonismo da atualidade, o prazer acima de tudo, né? E o prazer muitas vezes identificado com o ter, né? Com o possuir, o poder mostrar que eu tenho e que eu posso ter, tá? Então é muito diferente do hedonismo que a gente vai conhecer no epicurismo já já. Hoje a gente tem um hedonismo narcisista, individualista. Eu posso, eu quero, eu tenho. A minha vontade tem que ser feita acima de tudo que tiver ao meu redor. E o hedonismo dos likes, né? Eu sou alguém na rede social, me dá prazer mostrar o meu melhor e receber joinhas por isso, né? E muitas vezes não é aquilo que eu estou vivendo. A gente pode entrar nisso num vídeo de opinião aí depois para falar sobre esse hedonismo exacerbado. Mas o hedonismo do epicurismo não é assim. O hedonismo do epicurismo ele é uma coisa mais coletiva, no sentido de eu preciso alcançar a felicidade, tá? Mas não só de forma individual, porque eu percebo que se os outros não estiverem felizes, eu não sou feliz. Esse alcançar a felicidade, eu vou deixar para vocês aqui em cima o card da primeira aula de helenismo que eu dei, falando que muitas vezes vocês falam, mas ninguém quer a felicidade. Quer sim. Tudo que a gente faz é pensando no nosso bem-estar, ou a longo prazo ou a curto prazo, tá?
Então lá eu já falei um pouquinho sobre isso, vocês assistam. Bom, o sentido da vida é felicidade, as pessoas são felizes quando sentem prazer, só que ele vai falar que não é esse prazer momentâneo, esse prazer de, ai, quero comer uma caixa de bombom inteira, porque depois provavelmente eu vou passar a noite no banheiro e não vai ser uma coisa muito feliz, não é mesmo? Ele vai falar que às vezes a gente sente algumas dores que vão nos conduzir a uma felicidade que é muito melhor do que esse prazer momentâneo. Então, vou dar um exemplo clássico para vocês entenderem sobre isso. Por exemplo, eu deixar de comer algumas coisas que fazem mal, que não vão me fazer falta para minha sobrevivência, e deixar de ficar parado, sedentário, e treinar, fazer exercícios. Pode ser que naquele momento aquilo não me dê prazer, mas quando eu começar a ter um corpo legal, ter um rendimento físico legal, disputar, sei lá, algumas competições e me sair bem, a longo prazo isso essa dor que eu senti por não comer ou por fazer exercícios vai ser compensada. Nos estudos, por exemplo, quando eu deixo de ir para festa, de fazer alguma coisa, eu estudo direitinho, aí eu passo no vestibular, isso vai ser compensado numa felicidade mais duradoura pela dor que foi causada antes. Veja, eu não estou aqui estimulando estude enquanto eles dormem, trabalhem enquanto eles vão para a festa. Não é isso. Tudo tem que ter equilíbrio. E o legal do helenismo é que ele fala muito de equilíbrio, tá? Principalmente no epicurismo. Mas a gente precisa ter metas muito bem definidas na vida para entender aquilo que a gente realmente quer atingir. E se uma felicidade momentânea não é 3, 4 passos para trás daquilo que a gente quer atingir, né? Se não é, se vale a pena, se dá para equilibrar, opa, a gente também pode ter prazeres momentâneos, tá? E aí ele vai categorizar, primeiro ele vai falar que a sabedoria é uma virtude suprema que permite aos seres humanos avaliar as suas condutas e distinguir os 3 tipos de prazer, os 3 tipos de necessidades que nós temos que nos conduzem mais ou menos à felicidade, tá bom? E por que a gente consegue isso? Porque o ser humano raciocina, tá? Então vamos lá. O primeiro são os prazeres naturais e necessários. E esses devem ser sempre atendidos, até para que nós sobrevivamos, tá? Então, o que é um prazer natural e necessário? Poxa, estou com fome, preciso comer. E quando eu como, eu sinto prazer em ter me alimentado, em ter deixado de sentir fome. Mesma coisa quando eu bebo água, ou quando eu descanso. Às vezes a gente tá com a cabeça muito cansada, fazendo coisas horas assim, meu Deus, eu tô mal, tal. Eu dou uma descansadinha, aquilo me revigora, eu tenho prazer. Então, tudo aquilo que é necessário para você se manter saudável, né, para sua própria sobrevivência, opa, isso é um prazer natural e necessário e precisamos satisfazer. Depois tem os prazeres naturais e não necessários. Não é que você não vá satisfazê-los, mas você precisa contrabalancear, equilibrar. Não dá para ser atendido sempre, ele precisa ser limitado, tá? Por exemplo, estou com fome, preciso de um Big Mac. Não, você precisa comer. Não necessariamente alguma coisa daquela determinada marca. Mas de vez em quando eu quero, professora. Opa, tudo bem. Você pode saciar o seu prazer. Por isso que é limitado. Até porque se você faz sempre, ele para de ser um prazer. Então, quando eu era pequena, só existia uma rede dessa de fast food na cidade em que eu morava, que era Santos. Antes, quando eu ia passar férias em São Paulo, na casa da minha tia, eu corria pro shopping porque eu queria comer. Não era nem essa, era uma outra que tinha e eu adorava ir lá para comer nas férias e tal. Depois passou a ter em Santos uma só e não era uma coisa muito normal da gente comer, nem muito barata. Então, vamos dar um passeio hoje? Vamos fazer o quê? Vamos comer nessa rede de fast food. Depois começou a ter um em cada canto e hoje, por exemplo, tem do lado da escola onde eu dou aula. Uma das escolas onde eu dou aula. Então, às vezes, para não ter que ir no shopping, que é muito cheio para comer, ou em algum restaurante que a gente já está cansada de comer por quilo. Vamos, aquilo, né? Vamos comer no sanduíche. E aí você vai uma, duas, amiga, vamos hoje à tarde, tá, vamos, tá.
passa a ser rotina, quebra completamente a expectativa do prazer e cá para nós não é uma das coisas mais saudáveis do mundo, aquela refeição. E aí, se ela passa a ser só uma refeição e não ter mais prazer, não tem muito motivo para continuar. Então, quero comer, preciso comer, é uma necessidade. Preciso comer batata frita, não é uma necessidade, mas de vez em quando é legal a gente saciar esses prazeres. Quero beber, tô com sede, mas eu quero o refrigerante, tal, né? Também não é uma necessidade, mas de vez em quando é bom a gente tomar, né? Dar uma modificada, tal, tudo bem, desde que seja limitado. Preciso me vestir, né? Contra o sol, contra o frio, eu preciso ter uma roupa. Mas eu quero vestir uma roupa daquela marca. Também não é necessário, tá? Mas eu me sinto melhor, é mais confortável. Tudo bem, de forma limitada. Mas eu quero vestir porque dá status. Aí, meu querido, você vai entender aqui na terceira via, né? No terceiro tipo de prazer, que são os prazeres que devem ser absolutamente evitados, que são os não naturais e os não necessários. Então, por exemplo, aquilo que vai te dar status, aquilo não é necessário, não é natural. O que ao invés daquilo você poderia fazer com aquele dinheiro, com aquele tempo despendido naquilo, ou para ter aquilo, tá? Então ele vai dizer, por exemplo, que as honrarias, a riqueza, não as honras de fazer aquilo que é certo, mas fazer só para ganhar honra, fazer só para ter poder, fazer só para ter dinheiro pelo dinheiro, ou pelo status, isso não é necessário. Então isso não faça. Ocupe o seu tempo fazendo coisas que são necessárias e naturais, e também, em algumas vezes, fazendo as coisas que não são necessárias, mas são naturais de se querer e que fazem bem para o nosso ego, tá? Vamos continuar aqui, porque tem uma mudancinha aqui. Então, nós vamos falar de uma palavrinha que é a ataraxia, tá? O que é a ataraxia? Isso é uma coisa muito importante para os epicuristas, tá? É a ausência da dor ou da preocupação. Tranquilizar a alma. Então, toda vez que vier uma preocupação para você, que você vê que não tem sentido, por que se ocupar disso? Se preocupar, né? Então, amanhã vai acontecer um problema que só pode ser resolvido amanhã. Então, amanhã você se ocupa do problema, não tem por que você se preocupar. Ou sentir uma dor por algo que não tem jeito. E é uma frase muito famosa do Epicuro, é essa que tem aí, ó. Por que a gente teme a morte? Quando existimos, a morte não existe. E quando ela chega, nós não existimos mais. Então não somos nós que vamos chorar a nossa morte. E se a gente ficar preocupado a vida inteira que vai morrer, quando chegar a hora a gente se preocupou com algo que não existia e esqueceu de viver. E a nossa morte quem vai chorar são os outros. Ainda a morte dos outros, sentir dor, se é uma coisa que é certa, né? Só tem uma coisa que é certa nessa vida, todos vamos morrer. Então por que eu vou sentir dor por algo que eu já sabia que era certo? Então, a maneira do epicurista viver bem e viver feliz é satisfazendo as suas necessidades para a sua sobrevivência e afastando qualquer tipo de preocupação, de dor sem sentido. Deixando para ter os problemas quando eles vierem e resolvê-los da melhor maneira possível. Se é que eles precisam ser resolvidos, né? Depende do problema. Tá bom? Então, com esse ar super zen dos epicuristas, né? Super autoajuda, eu vou me despedindo de vocês hoje. Ficam ainda duas correntes, duas escolas helenísticas, né? Do período helenístico, que é o estoicismo e o ceticismo. Então, fiquem ligados que a gente vai continuar nessa linha. Curte o canal, se inscreve, subscreve, se inscreve. Nos outros vídeos vocês vão ver que é papinho de youtuber, mas que é importante pra gente continuar esse trabalho. E eu vejo vocês logo, logo. Até já.